vergonha de falar de sexualidade. Por que que a gente tem essa dificuldade para a gente conversar? E a causa disso está exatamente na construção dos nossos valores, na forma como a gente aprendeu a ver o sexo e a sexualidade. Sexo, ele faz parte da natureza humana, né? Sexo é uma função natural do ser humano. A sexualidade, ela não é estática. A sexualidade, ela é dinâmica. Quando chega, por exemplo, na Idade Média, que a igreja, ela transforma o casamento num ritual religioso, começa então a ser exigido toda uma série de regras e de normas para se lidar com a sexualidade. É aí que entra a moral da história. A moral propriamente dita, ou seja, fazer sexo era algo que não era mais uma questão de natureza humana. Fazer sexo era algo que tinha a ver com a sua moral, tinha a ver com o seu valor pessoal. Então, assim, a gente viveu momentos terríveis de repressão sexual, momentos onde a gente não podia, sabe, nem pensar, quanto mais falar. Mas aí as coisas mudaram. A descoberta da pílula anticoncepcional e a entrada da mulher no mercado de trabalho, essa mulher passa a ter a sua autonomia. E além disso, quando a gente chega aí no final dos anos 80, a gente vai encontrar a descoberta do teste de DNA. Se descobriu o DNA e a gente agora sabe quem é o pai daquela criança, então não foi à toa que essa liberdade sexual começou a acontecer. Então descobrir isso faz com que o comportamento das pessoas gradativamente fosse mudando e os interesses da sociedade em reprimir esse comportamento gradativamente vai afrouxando e ela vai ficando gradativamente menos rigorosa, principalmente com relação ao comportamento das meninas. Mas qual é a diferença? A diferença é que a gente vive um relacionamento com mais liberdade, mas a gente traz nos nossos conceitos, nos nossos valores, ainda os valores de milhares e milhares de anos que a gente tem com relação a esse tipo de comportamento. Não, nós não podemos falar com jovens sobre sexualidade nem prepará-los para a sexualidade. E aí a gente precisa questionar por quê? Se o sexo é uma função tão natural quanto é dormir ou comer, então, por exemplo, se eu estou com fome, eu como o que tiver na minha frente. Se eu não souber como comer, se eu não souber como escolher os alimentos para que eu possa me alimentar de uma forma melhor ou de uma forma mais adequada. Do mesmo jeito vai acontecer com a sexualidade. Ela é uma função natural. Se eu não aprendo a lidar com ela, o que vai acontecer? Tem aquele ditado que dizem, quem nunca comeu mel quando come se lambuza? Se eu nunca aprendi, se eu não sei o que é, se eu não conseguir viver, se eu não consigo ter, sabe, um preparo, eu vou ali segurando tudo isso e vendo todo um conceito que é um conceito negativo, um conceito, sabe, que mexe com a minha moral, um conceito que mexe com os meus valores, e esses conceitos me travam, e é ele que traz a nossa vergonha. À medida que eu vou conhecendo, que eu vou, sabe, tendo mais informação, que eu posso, então, desabrochar nos meus conhecimentos, eu começo a perceber como vivemos numa sociedade, temos normas e temos regras de convivência. Mas essas normas e essas regras de convivência, elas têm uma razão. E quando eu entendo as razões, eu consigo enxergar melhor os meus valores. E eu, com isso, consigo também lidar com a sexualidade de uma forma mais tranquila. Com mais conhecimento, a gente, então, consegue ter um comportamento muito mais fluido, né? Muito mais leve. Falar daquilo que a gente sente, falar daquilo que a gente sabe, inclusive daquilo que a gente não sabe, sendo sincero, dizendo, olha, isso eu não sei. Não é vergonha não saber sobre sexualidade, porque a gente não nasce sabendo.